Chega mais! Estamos aí para mais um episódio do nosso Cinecast, o seu podcast de cinema Cinecast! e cultura nerd. É isso aí. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Boa tarde, Alisson. Tudo bem contigo? Por aqui, tudo bem. É isso aí. Estamos mais uma vez aqui para o nosso episódio de hoje. Olha só, nós já estamos gravando tantos episódios que eu já me deu um branco aqui agora. Eu não lembro se é o quinto ou se é o sexto episódio. Você lembra aí? Eu acho que é o quinto, ó. Vou até Olha só dar que uma tal, olhada, né? olha só. Vou ter que entrar aqui para ver qual que é o número do episódio certo. Acredito que é o quinto. Meu Deus do Deixa eu céu, ver estamos aqui. esquecendo. É o sexto. O quinto foi o Besouro Azul. É o sexto? É Sexto, verdade. Tá certo. É o sexto episódio. sexto episódio do Só lembrando Cinecast. que hoje é dia 3 de setembro, né? Então, o que a gente falar, só para as pessoas se localizarem que é da hoje. Eu acho que depois a gente fala o nosso assunto principal, né, Alisson? Que daí já tem uma notícia aí que já engata direto. O que você acha? Vamos lá, vamos lá. Pode ser sim. Então, Vamos deixar o então pessoal na beleza, gente, expectativa. nós vamos fazer. Vamos. Nós vamos fazer o nosso tradicional papinho aí. Hoje tem algumas notícias, né? Mas nada muito relevante, assim, como, por exemplo, atualizações sobre a greve dos atores, né? Que nas últimas semanas nós não tivemos atualizações nenhuma em relação à greve, né? De como está, né? Se eles estão tentando entrar em um acordo, se está perto de acabar ou não. Então, até esse momento, a gente não tem mais informações. O que a gente teve de informações essa semana foi em questão a alguns adiamentos da Marvel, né? Muito por conta da greve dos atores e roteiristas, né? Então, por exemplo, a série Echo, que tinha a data prevista para novembro, né, já foi jogada para janeiro de 2024. O X-Men 97 também, né, foi adiado, ele já tinha sido adiado, a gente não tem muitas informações sobre, mas foi adiado novamente, né, até a Agatha, que é o spin-off do WandaVision, que estava sendo bem esperado aí pelos fãs, eu estava bem ansiosa para assistir, também foi adiada em quase um ano, para final de 2024. Né? Então, assim, são adiamentos assim, bem importantes, né? Eu acho que não sei se seria o momento, mas eu acho que eles também não têm outra opção, né, Alisson? A gente vai falar um pouco mais sobre, mas também nesse momento a gente não sabe se é mais complicado adiar ou não adiar, porque a gente sabe que aí os filmes de heróis também tá bem complicado ultimamente, né? Mas acabou que eles tiveram que adiar essas produções, principalmente das séries da Marvel. Outra coisa, bem importante que a gente já tinha falado no último episódio, a questão de que Barbie se tornou o filme com a maior bilheteria do ano, né? Ultrapassou aí o Mario Bros, né? Já chegou no 1 bilhão 380 milhões, né, em bilheteria. É muito dinheiro, né, Alisson? Meu Deus. Se a gente levar em consideração o custo de produção do filme, que ele foi na base dos 100 milhões. Meu Deus, é um faturamento gigantesco. Isso já nos leva também aí a especular algumas tendências, né, dentro do mercado, uma vez que filmes como filmes de heróis, né, eles têm um orçamento normalmente Uhum, muito maior, né, um orçamento muito elevado, muito mas maior. até então estava valendo a pena, né? Estava valendo a pena porque, apesar do orçamento alto, eles faziam muito dinheiro também, o que não vem ocorrendo aí nos últimos lançamentos, né? Mas vamos lá. Então, essa talvez Sim. até a questão dos games, né? Dos filmes baseados em games, o próprio Mario, né? Outros filmes baseados em games que estão sendo muito bem aceitos. Então, será que os filmes de heróis também já estão encontrando aí um substituto no mercado, né? Mas, enfim, Pois é. é interessante essa análise, né? Para os estúdios, né, é tudo que eles querem, né? Menos custo e mais lucro.
Nossa, e para eles foi perfeito. A gente já falou bastante, mas teve toda uma questão de marketing gratuito em cima do filme, né? E ele acabou agora no final do mês de completar um mês, né, em cartaz. Então, assim, não foi uma coisa de, por exemplo, vou até dar o exemplo do Top Gun Maverick ano passado, né? Ficou muitos meses em cartaz. Por aqui a gente já tá vendo que tem mais uma semana, 2 já vai sair de cartaz, em cartaz, né? Então, assim, é um filme que não vai ficar 2, 3 meses no cinema e em um período curtíssimo de tempo já conseguiu alcançar e superar o Mario Bros. Então, a Barbie é o primeiro filme, né? O filme com maior bilheteria do ano. Eu vou falar o top 10 aqui só para a gente ter uma noção, porque é bem importante para o nosso assunto principal de hoje. Então, Barbie em primeiro lugar, né? Super Mario Bros. Em segundo, Oppenheimer em terceiro lugar. Gente, esse aí é uma bilheteria gigantesca, 851 milhões até o momento, Oppenheimer. Em quarto lugar, Guardiões da Galáxia 3. Ó, Oppenheimer passou Guardiões da Galáxia 3. Em quinto, Velozes e Furiosos 10. Sexto, Homem-Aranha, né? Ali através da Arranha Velha. 7, A Pequena Sereia. 8, Missão parte 1, 559 milhões. A gente fez um episódio sobre Missão Impossível, né, Alisson? É um filme muito caro de se produzir, muito caro de se fazer, e que com 559 milhões, eu não sei se teve um retorno, né? Então é um filme muito caro, e que eu acho que eles esperavam muito chegar perto de 1 bilhão, pelo menos. Só que o problema, a gente conversou, a gente falou sobre isso na época, que estreou junto com Barbie e Oppenheimer, né? Então, assim, Sim, eram 3 grandes filmes né? no cinema. Uma semana de diferença. E aí, acho que os filmes mais esperados do ano na mesma semana, acabou sobrando para Missão Impossível aí ser um pouco negativo. Não é uma bilheteria péssima, só que para o custo de produção do filme é muito baixa. Em nono, Elementos, né? A animação aí da Pixar, ou da Disney? Da Disney. Acho que Em 10. eu acho que é da Pixar. Será que estou enganado? Acho que é da Pixar. E 10, vai chegar agora em setembro, eu já vou aproveitar para assistir no Disney Plus. Em décimo, Quantumania. Ainda está em décimo. Foi uma bilheteria ruim para Marvel, mas ainda se consolida aí em décimo lugar. Outra, como último assunto do papinho, Alisson, só vou trazer uma notícia quentinha aqui de que Besouro Azul ultrapassou os 100 milhões de dólares mundialmente em bilheteria, né? Então, assim, eu não esperava, até conversei com o Alisson sobre isso, que eu realmente não esperava que fosse flopar dessa maneira. No Flash eu já estava bem positiva, assim, eu cheguei a comentar com o Alisson, né? Falei, nossa, acho que o Flash chega nos 400 milhões. Chega nada. E o Besouro Azul, até comentei, né? Mas eu acho que uns 300 milhões consegue. E aí agora, né, já passando de 15 dias aí que chegou nos 100 milhões de bilheteria, né, Alisson? É isso aí. Ó, Elementos é Pixar e Disney. Só para... Pixar e Disney. Isso aí. Exatamente. E pra gente seguir, né, Alisson, essa questão do Besouro Azul é bem importante porque posso dizer que é um momento crucial aí dos filmes de heróis que a gente tem esse ano, né? Principalmente em relação a DC. Então, assim, eu pensei muito eu já estava com o pensamento assim, Besouro Azul não vai ser um sucesso estrondoso, mas poxa, é um filme legal, né? Um filme bem divertido, não é um filme comprido. Pensei, nossa, até as pessoas vão ir ao cinema, né? Mas propaganda e tudo, muito por conta da greve dos atores também, mas assim, acho que é um momento muito complicado para os filmes de heróis, né, Alisson? Daí a gente já consegue puxar o seu assunto aí de hoje. Isso. Vamos entrar então no nosso assunto principal aí, que é os filmes de heróis, né? E aí? Exatamente. O que é que a gente vai falar dos filmes de heróis? Será que o gênero saturou? Será que a galera não está mais interessada nos filmes de heróis? O que é que está acontecendo, né? Esse é o nosso assunto principal aqui do nosso episódio de hoje.
porque é realmente o que a gente está vendo, né? Apesar de que, se a gente for parar para prestar atenção ali na lista que a Raquel falou, a gente ainda tem, né? Tem ali o Guardiões da Galáxia, tem E o o Quantumania. Homem-Aranha, né? Que ainda estão entre as grandes bilheterias aí do ano, né? É claro que se a gente for comparar esses números com os números dos próprios filmes de heróis aí de alguns anos atrás, eles estão bem abaixo do que costumavam ser, né? E aí tem toda essa questão de que ainda estão entre as principais bilheterias, ainda estão, mas com números bem inferiores ao que costumavam ter e com custos de produção bem superiores aos dos outros filmes, né? Então a gente tem aí uma realidade que está afetando todos os estúdios. Então até mesmo Guardiões da Galáxia, vamos pegar aqui Guardiões da Galáxia, porque é o que está mais acima ali na lista, né? É aquele que mais se aproxima dos primeiros colocados. Guardiões da Galáxia tá ali, tá entre as maiores bilheterias, mas não fez tanto dinheiro quanto os outros, né? E com um custo de produção bem mais alto. E aí a gente fica pensando, e aí, o que que acontece? A gente sabe que o universo da DC, ele tem ainda outras questões, outras particularidades que talvez o universo da Marvel não tenha. Mas o gênero de herói em si, tanto Marvel como DC, a gente percebe que deu uma caída, né, no interesse do público, né? E o nosso assunto de hoje é tentar entender aí, teorizar, né, o que aconteceu, né? Por que os filmes de heróis não estão mais tão atrativos? Exatamente, Alisson. Eu acho que não tem um momento melhor para a gente falar sobre esse assunto do que agora, né? Eu acabei de trazer números aí sobre o Besouro Azul, que é um filme que, a princípio, ele tinha sido pensado para sair não nos cinemas, mas sim da plataforma, né, do streaming. E é um filme que ele não tem um preço de produção muito grandioso, né? Beira ali os 100 milhões. Só que se a gente pensar que tem toda uma questão de marketing e tudo, né? Mesmo que no princípio fosse um filme pensado para o streaming, acabou saindo no cinema. Né? Então, É, querendo ou não, as projeções não são muito positivas. Então, as projeções dizem que vai chegar no máximo ali em 170 milhões. Né? E querendo ou não, é um prejuízo. Né? E aí a gente vem com o filme do Flash, né? Que foi também um prejuízo gigantesco para DC, por conta de que o filme também custou muito mais caro que Besouro Azul. E, né, a gente vem desde lá de Adão Negro, na verdade, né? Com o Shazam 2 nem se fala, né? Outro filme que foi muito flopado. Então, assim, se a gente pegar desde o Adão Negro do final de 2022, só falando da DC, 4 filmes, um atrás do outro, né? Em sequência, com flop, né? exatamente. E assim, coisas gigantescas, né? Porque lá atrás a gente ouvia muita crítica, por exemplo, quando ia falar de Batman versus Superman, né? Tinha crítica, mas tinha bilheteria, né? O próprio Batman versus Superman foi um filme assim que é tão polêmico que até hoje ainda a galera debate, até hoje a galera discute, né? A cena da Marta e aquela coisa toda. Então, assim, é um filme que ainda está em debate de tão Sim. polêmico que foi, mas ele não fez bilhões de bilheteria, não, mas ele fez bilheteria. É um filme que se pagou, Fez. é um filme que não foi mal nas bilheterias, né? Assim, ele não fez aquelas quantidades que os filmes da Marvel estavam fazendo na época e que se esperava, né, para Batman vs Superman. Mas ele fez, né? Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas acho que foi 800 e poucos milhões, né? Mais ou menos, Que ele fez de bilheteria. Então, assim, é um número legal. Então, mesmo os filmes que eram criticados, eles tinham uma bilheteria que se pagava, pelo menos, né, e tal. E agora não, agora a gente está vendo uma sequência de críticas muito severas e bilheteria baixa. Apesar de que o próprio Besouro Azul, de modo geral, a galera gostou, né? A nota do Besouro Azul até no Rotten bem positiva, Tomatoes, sim. né? Foi bem positiva, a galera de modo geral gostou, mas a bilheteria não foi.
né? Eu até vi um comentário essa semana dizendo que na época do Zack Snyder a gente falava mal, mas que o Zack Snyder saiu e agora, né, a bilheteria foi lá embaixo. Eu não acredito que esse seja o motivo realmente, né? Pode ser que para uma porcentagem aí, só que eu acho que o gênero de heróis, ele não é uma questão de que ele está saturado, mas na minha opinião ele está cansado. Eu não sei se é pela quantidade, porque, por exemplo, se a gente pega ali a Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, tem quase 30 filmes, né? Então, se a gente contar quantos anos que começou o universo compartilhado, meu Deus, chega a ser 3, 4 filmes por ano, fora as produções agora do Disney Plus, que são as séries, né? Então, saiu agora Invasão Secreta no Disney Plus. Eu nem assisti porque os comentários estavam muito negativos. É uma série que custou 200 milhões para 6 episódios. Então, assim, um orçamento gigante e com muita crítica, né? Todo mundo que eu acompanho comentou que o último episódio Uhum. sabe, é inassistível. Então, assim, que a série começa bem, primeiro, segundo episódio e os outros derrapam de uma maneira, assim, É. muito crucial. Então, É, Alisson, eu acho que é uma questão muito complexa da gente conversar, porque eu acho que não saturou o gênero de heróis, né? Se me falar, ó, o filme de herói tá passando lá no cinema, ou tá passando, eu vou assistir, sabe? Claro que não é assim com todo mundo. Eu acho que tem muito conteúdo para ser produzido, tem muita coisa que você pode tirar das HQs, mas eu acho que ele é um gênero que ele tá cansado, não é que ele está saturado. Eu acho que por e muito tempo saiu muito filme por ano, muito filme às vezes muito genérico, que até eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre, e querendo ou não, às vezes cansa, sabe? Você precisa decidir qual que você vai assistir no cinema. sabe, e tem uma outra questão que, pelo menos eu faço essa leitura, que, claro, tem a questão do gênero de heróis, né, que é difícil você trazer novidades para o gênero quando você faz Sim. 3, 4 filmes do gênero. Então é difícil você trazer novidades no sentido de uma história, de um vilão que não tenha sido trazido ainda, de uma ameaça que seja diferente. Então ele acaba ficando cansado, como você falou. Mas tem um outro aspecto que eu acho que também é bem interessante, que é a relação do público com os personagens. Tá? Eu acho que, assim, infelizmente, a DC não conseguiu construir isso. Tá? Eu fico bem triste, na verdade, porque eu sou fã da DC, sou fã dos personagens da DC, mas a realidade é essa: a DC não conseguiu construir essa conexão com aqueles personagens. Já a Marvel, ela fez isso de uma forma, não sei se planejada ou se acabou acontecendo, mas assim, o público se identificou de tal forma com o Homem de Ferro, com o Capitão América, e não só com os personagens, com os atores. Você pode perceber que teve uma época ali que o público estava tão conectado com os atores da Marvel que qualquer coisa que eles fizessem dava bilhão de bilheteria. Né? Qualquer filme bom, filme ruim, teve filme do Homem de Ferro ali, eu acho que, se eu não me engano, foi o terceiro filme do Homem de Ferro, que foi muito ruim, bilhões de bilheteria. Então, assim, tudo que tivesse aquelas pessoas, por quê? Porque eles conseguiram gerar uma conexão com o público, né? Quando que a Marvel esfriou? Quando esses atores saíram. Pode perceber, né? Quando foi que os filmes da Marvel esfriaram e deu aquela, nossa, muito nítida, aquela quebrada de hype, né? Os filmes da Marvel eram todos, nossa, aguardava, não, vai sair mais um Capitão América, vai sair mais um filme do Thor, vai sair mais um filme principalmente o Homem de Ferro, né? Que é ali o Robert Downey Jr., nossa, ele é o Homem de Ferro, né? Não adianta, né? Ele não interpretou o Homem de Ferro, né? Ele era o Homem de Ferro. E aí, assim, o público criou uma conexão muito grande com os atores, assim, na minha percepção. E aí, de repente, os atores saíram. Sabe quando parece que morre ali, acabou o universo? Para muita gente, acabou ali.
porque eles não estavam acompanhando o universo da Marvel. Não é todo mundo que acompanhava todos os filmes e todas as séries. Tinha uma galera que acompanhava aqueles personagens, entendeu? Acompanhava o Homem de Ferro, acompanhava o Capitão América, acompanhava... Quando esses personagens saíram do universo, eu acho que a Marvel pensou assim, não, o universo permanece o mesmo, a gente só vai renovar, colocar outros personagens, mas sabe quando você acompanha a saga daquele personagem? Né? Não, eu estou acompanhando a saga do Homem de Ferro, então eu comecei lá a assistir desde o primeiro filme, tudo onde o Homem de Ferro aparece eu estou assistindo porque eu quero ver o que vai acontecer com esse personagem. A partir do momento que o Homem de Ferro sai de cena, perdeu a graça para muita gente. Né? Então, assim, eu acho que teve, principalmente falando de Marvel, né? Falando de Marvel, eu acho que tem muito isso. E, claro, tirando essa parte da conexão do público com os personagens, a questão de falta de inovação, né? Por exemplo, vamos pegar aí o Guardiões da Galáxia 3. Até hoje eu estava conversando com um amigo aí falando sobre o Guardiões da Galáxia 3. É um filme legal? É um filme muito legal. Todos os filmes do Guardiões da Galáxia são filmes muito legais. São muito bons, muito divertidos de assistir e tal. Gostei muito do Guardiões da Galáxia 3. Mas, tirando aquela história, né, do Rocket ali, ele é um filme do Guardiões da Galáxia, entendeu? Não é ruim, não é ruim, é legal, é divertido. As tiradas cômicas é muito legal, né? Guardiões da Galáxia, nossa, para dar risada, é o filme para dar risada, né? Só que, assim, ele fica nisso. Ele não tem novidade nesse sentido, né? Então, assim, não é que é ruim, é legal, continua sendo legal. Mas, assim, eu até acho que o James Gunn ali, ele tentou, né, com esse drama do Rocket ali, eu acho que é exatamente essa a ideia. Se a gente só coloca mais um filme dos Guardiões da Galáxia, vai ficar mais do mesmo. Então, ele, de repente, colocou aquele drama ali, né, junto, colocou aquela trama ali para exatamente tentar e foi trazer o algo diferencial do filme, né? Oi? E foi o diferencial do filme, né? Exatamente. Porque emociona, foi uma parte muito bem trabalhada. Né? Então, hoje eu fui assistir o filme no cinema, mas se você me perguntar se eu lembro o nome do vilão, eu vou sofrer para lembrar, sabe? Mas o que mais me marcou foi todo o desenvolvimento do Rocket, né? Que eu acho que foi muito bem feito, e para um final de uma trilogia, eu acho que foi muito bem pensado, né? Porque é uma trilogia muito boa. Sim. Mas mesmo assim parece que falta alguma coisa. Viu? Mas, ó, vamos lá. Mas você percebe que o filme, ele tem mais cara de fim do que de uma coisa que continua. Porque, assim, por mais que o filme ele não termina, os Guardiões da Galáxia não terminam. Ele só é uma outra equipe que termina o filme, né? Lá no final é o Rocket, que é o líder. E aí o filme preparou esse caminho para ele ser o líder lá no final. E aí tem outros, mas sabe que não é mais os Guardiões da Galáxia. É isso que eu quero dizer, sabe? É o mesmo sentimento com Vingadores. Quando chegou lá no final, e aí não tem mais o Peter Quill, não tem mais, né, o Drax, não tem mais... Não é mais, não é. Ah, não, mas tem outros personagens ali que vão compor os Guardiões da Galáxia. Mas eu, pelo menos... Parece, sabe quando eu penso, eu vou assistir um novo filme do Guardiões da Galáxia sem o Peter Quill, sem o Drax. Não é que eu não tenho vontade, mas sim, não é a mesma coisa, sabe? E é bem que nem você falou, foi o que aconteceu lá com Vingadores. Os Vingadores não terminaram, continuou a equipe, mas não é mais aqueles personagens que cativaram o público. Eu acho que uma coisa que a gente tem que salientar aqui é essa questão, né, Alice, que você pontuou, bem importante, da questão realmente de um apego que os fãs tiveram com os personagens e com os atores. Então, assim, não adianta dizer, para mim, pelo menos, eu acho que nunca mais vai ter um filme tão grandioso de unir tantas pessoas como foi Vingadores Ultimato, sabe? Eu acho que a Marvel ou a DC nunca mais vão fazer algo assim, dessa forma, porque era que, naquele momento, com aqueles atores, com tudo que a Marvel construiu em relação a eles, que assim, foi um período de tempo bem longo,
né, das fases ali do universo da Marvel, e desde o primeiro filme, acho que a gente se apegou tão rápido aos atores, né, isso passou para os personagens e isso passou para os filmes, que hoje é desmotivante, às vezes, sair um filme no cinema para você assistir, porque você sabe que não vai ter o Tony Stark, né, você sabe que não vai ter o Thor, você sabe que às vezes não vai aparecer, sei lá, a Viúva Negra, né? Então, assim, eu acho que é um pouco desmotivante. E eu acho que acaba tirando as pessoas de irem ao cinema, sabe? Por quê? Porque você vai e tem o quê? Tem o Homem-Formiga, que vamos falar a verdade, que são 3 filmes genéricos pra caramba, Uhum. sabe? Mas, assim, Muito genéricos. É isso que você falou. Novo filme dos Vingadores. Vai ser um novo filme dos Vingadores. Você tem a mesma empolgação de ir para o cinema assistir um novo filme dos Vingadores, sabendo que não vai ter o Thor, não vai ter o Hulk, não vai ter o Capitão América, não vai ter... Cara, não é os Vingadores. Não é os Vingadores. Não, mas não é os Vingadores, porque é como você falou, foram anos e anos preparando os personagens para formar os Vingadores. Então, agora você tirar esse e colocar outro no lugar, esses outros personagens não têm aquela preparação que teve os primeiros para chegar ali, para formar a equipe e tal. Então, assim, isso foi realmente genial. E é por isso que eu comentei. A DC é outra história. A DC a gente precisa debater de uma outra forma. Porque, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu acho que a DC tem personagens maravilhosos, mas, infelizmente, a DC não conseguiu fazer isso, né? Tem a Gal Gadot, né, que o público gostou dela e tal, né, mas eu ainda sinto, assim, que ela não é, assim, aquela coisa, nossa, se não for a Gal Gadot, não é Mulher Maravilha. Não, eu não sei se eu tô certo, mas me parece que ela não conseguiu, talvez, né, mas não ela, não é culpa da atriz, né, talvez, assim, eles não tenham conseguido fazer isso dentro do universo. É igual o Henry Cavill, né, assim, ele não... Eu acho ele muito bom no papel, acho que ele caracteriza perfeitamente o Superman, mas a DC não conseguiu fazer o público, né, ver naqueles atores, né, o personagem ali, então não criou essa conexão. Se a gente parar para pensar que fizeram anos atrás, né, todos os fãs se reuniram para fazer um release do Snyder Cut, né? Por que também, se houvesse todo esse apego com o personagem, com o ator, né? Por que os fãs ali, o grupo, não se reuniu para, sei lá, fazer um movimento para ficar o Gal Gadot, para ficar o Henry Cavill, para ficar o Ben Affleck, sabe? Parece que eu sinto isso dos fãs da DC. Então, por exemplo, ali no final do ano que teve todo o movimento ali em torno do Adão Negro, né? Do Henry Cavill aparecer nos pós-créditos, aí ali dá uns dias já não vai ser mais o Superman, sabe? É coisas que ficou no momento, ficou em questão de um dia, no outro dia já não se falava mais, né? Mas sabe, então, assim, parece que passou muito, muito rápido. E a gente falou 2 dias e saiu, e não se falou mais sobre. Então, pensa se fosse, vamos pensar se isso acontecesse com a Marvel. Numa época ali com o Tony Stark, com o Chris Evans, né? Com o que, meu Deus do céu, os fãs iam se mobilizar de uma forma para que eles ficassem. Então parece que falta isso um pouco na DC. Mas também é por conta do que você falou, que a DC não soube trabalhar os atores, os personagens da forma correta. Não é os atores em si, mas é trabalhar os personagens, porque assim. Isso é uma coisa que se falava lá logo que a DC começou, porque, por exemplo, a Liga da Justiça, ela apareceu primeiro de tudo, né? Então, assim, sim, ao contrário, naquele desespero de acompanhar a Marvel, eles já lançaram todos os personagens e tal, e não prepararam. A gente tem vários filmes do Capitão América, a gente tem vários filmes do Homem de Ferro, a gente tem filme do Thor, todos antes de acontecer os Vingadores. E na DC foi o contrário, né? Eles primeiro lançaram a Liga da Justiça, então, assim, não deu tempo de construir essa empatia, vamos dizer assim, né? Não deu tempo do público criar essa conexão com os personagens, né? Eles simplesmente apareceram, já era a Liga da Justiça, e depois que foi vindo os filmes individuais, e então, assim, já foi meio jogado, assim,
tirando o Superman, que teve lá o filme antes, né? Uhum. E aí depois a gente ainda não conseguimos entender, né? Talvez ali foi a questão da... Eu acho que teve muito mais a ver, talvez, com direção, com coisa de bastidores, do que com o ator, né? Porque teve o Superman, que também não foi um sucesso estrondoso, mas fez, né? Cumpriu ali o papel, fez uma bilheteria legal, assim, para um primeiro filme, né, de uma coisa que estava iniciando. Depois Batman vs Superman, que daí que começou as tretas, né? A Batman vs Superman foi que... E aí parece que eles ficaram com medo de fazer um novo filme do Superman e deixaram o Henry Cavill lá em stand-by. E aí começaram a trabalhar, a jogar outros personagens. Enfim, resumindo a história, a DC não conseguiu construir essa conexão com o público, né? E aí o que nós temos agora? Nós temos uma série de coisas, né? A gente falou um pouco da Marvel, né? Que talvez no caso da Marvel, uma das questões seja essa, né? O fim daquele universo com aqueles atores que todo mundo gostava, que todo mundo amava e tal, e de repente eles saem. Um pouco de cansaço também, né? No quesito trama. Como eu falei de Guardiões da Galáxia, o James Gunn conseguiu, com aquela história do Rocket, dar alguma coisa no filme para ser diferente. Mas ainda assim, os Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia. E é bem complicado, porque eu penso assim, como é que você vai fazer uma coisa diferente? A gente já vai para o cinema para dar risada no Guardiões da Galáxia, então não tem como fazer uma coisa diferente. Então, assim, o filme ele fez o que tinha que fazer, né? Só que daí, assim, é um filme que ele fez o que tinha que fazer, eu acho que ele conseguiu, com a história do Rocket ali, ele conseguiu colocar um gás no filme para não ser a mesmice, mas, assim, me parece que meio que já foi esgotando as coisas. Agora, imagine agora se tivesse um quarto filme dos Guardiões da Galáxia com o mesmo elenco, já... O que mais que a gente poderia colocar ali para não ficar só nas tiradinhas engraçadas da equipe, né? Não tem mais, né? É difícil, né? E aí DC tem mais uma série de outras coisas, né, Raquel? Eu acho que agora a gente sempre vem falando desse novo universo do James Gunn, né? O novo universo da DC. E agora que você falou da questão de apego dos personagens, né? E dos atores, eu acho que isso é um dos principais pontos para hoje os últimos filmes serem um flop, né? Porque você não se apega, você não tem aquela, opa, nossa, gostei muito, gostei de tudo naquele filme, e agora o filme que a DC lançar, eu tô indo no cinema assistir, né? Então eu não vejo isso, sabe? Então eu acho que isso foi muito mal trabalhado. A Marvel conseguiu trabalhar isso muito mais. Só que também a gente tem que contar que a Marvel tem muito mais produções do que a DC, né? Que já liga com outra coisa que eu gostaria da gente debater aqui, que é o cansaço em relação às produções. Por quê? O que eu notei nesses últimos 2 anos, Alisson? A questão do Disney Plus, faz 2 anos que a Marvel começou a lançar as séries, né? Então começou lá com WandaVision, começou com o Loki, né? Veio o Soldado Invernal, e por aí vai. E o que acontece? Essas séries, elas estão muito ligadas com os filmes, né? É uma coisa que a DC não tem e que eu acho que para a Marvel, no começo parece que foi positivo por conta do sucesso de WandaVision, do sucesso de Loki, são séries que eu gosto bastante, só que para o cinema, isso foi muito ruim, na minha opinião. Por quê? Pô, vou dar um exemplo do Homem-Formiga agora quanto Quantumania. No final do filme, tem um pós-crédito, que tem o Loki, né? Então, assim, se você não assistiu a série do Loki, você já vai ficar perdido. O Doutor Estranho, lá com a Wanda. Se você não assistiu a série do WandaVision, você vai ficar perdido. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está prejudicando muito a Marvel. Porque eles também, pensa, né, tem 2 opções ali. Ou eles fazem séries que não têm relação com os filmes, ou eles fazem séries que têm relação com os filmes, né? Então, ali eles também ficam, né, eu imagino que seja um pouco complicado de você fazer uma série sem ter relação com o filme, né? Eu também acho complicado. Só que, por outro lado,
é muita produção, Alisson. Eu não consegui assistir eu não consegui assistir todas as séries da Marvel. O fato desses personagens principais, que são personagens que estão nos filmes, também serem os principais das séries, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, se você pegar o Pacificador lá, vamos pensar lá no Pacificador, no seguinte sentido, vamos imaginar assim que a gente tem um universo compartilhado, onde o universo dos filmes seriam os grandes heróis, os principais ali do universo. E aí a gente tem um universo de séries que faz parte desse universo principal, mas com personagens menos conhecidos, né? Aonde talvez pode um desses personagens principais fazer uma participação, ou então citar os personagens, e isso é muito legal, sabe? É muito interessante. Então, por exemplo, ali, lá no Pacificador, tem um episódio que aparece a Liga da Justiça, né? Eles só aparecem ali, inclusive, né, o Bem Superman rapidinho. na sombra, assim, né? Aquela velha história do Superman sem rosto da DC, mas ele aparece lá, o Pacificador cita o Batman e tal. Então, assim, nesse sentido, eu acho que até seria interessante, sabe? Fazer um universo de séries compartilhado, mas não com os mesmos personagens dos filmes. Porque se você faz com os mesmos personagens dos filmes, você não tem como desvincular, porque aí vai ficar sem continuidade. Então, ele vai ter que ter a continuidade, só que nem todo o público acompanha todas as produções. Então, isso complica um pouco. Agora, se você faz um universo principal com os personagens que estão, né, mais em alta, e faz um universo de séries com personagens menos ativos ali, dá para fazer uns fanservice muito legal, e você consegue fazer isso acontecer. O problema da Marvel é que ela fez séries com os personagens principais. Sim. Né? Loki, Wanda, o Soldado Invernal. Então, assim, eles não quiseram arriscar. Por exemplo, vamos fazer... Lá tem a série do Demolidor, né? Mas, um exemplo seria o Demolidor, né? Ou, sei lá, um outro personagem mais B da Marvel, né? No caso da DC, por exemplo, teve ali o Pacificador, que, querendo ou não, é um personagem mais... Né? Não é do time principal da editora, né? Então é legal. Vamos fazer uma série aqui do Gladiador Dourado, por exemplo. Nossa, seria muito legal, ia ser né? muito massa. Então, só que não, né? A Marvel fez, por exemplo, série do Loki. O Loki é um dos principais personagens dos filmes. Então não tem como você fazer um filme agora, depois da série, e não linkar com a série, né? E assim, Alisson, tem algumas séries muito boas do Disney Plus, da Marvel, só que é o que eu digo, tá ficando cansativo também. São muitas séries em pouco tempo, em 2 anos, e que muitas ligam diretamente nos filmes. E aí, às vezes, o filme ele não te dá aquela explicação, né? Por exemplo, dar uma explicada ali para daí a pessoa que não assistiu a série vai entender. Então, normalmente a pessoa que não assiste vai ficar perdida. E isso acaba tirando as pessoas do filme, sabe? Teria que ser um filme meio Deadpool, assim, né? Com quebra da quarta parede, né? Daí a hora que acontece aquela cena assim, ele aparece assim, você que não está entendendo, assista a série, episódio tal, que você vai... Exatamente. Nossa, isso é perfeito. Parece que eu vejo o Deadpool fazendo isso no próximo filme, sabe? Mas assim, pra mim é uma coisa negativa da Marvel, sabe? Porque além de ter muito conteúdo, muita coisa, você vai ficar lá, putz, mas não tô entendendo isso aqui. Por mais que seja uma informação simples, sabe? Tá lá na série, e assim, é muita série, é muito filme, às vezes as pessoas não, né, na maioria das vezes não tem tempo, quer consumir outros conteúdos, e aí, às vezes, acaba não indo no cinema porque, né, já sabe que não vai entender alguma coisa por conta disso. E também, Alisson, eu queria, só ligando, falando da Marvel agora, indo para DC, antes que eu me esqueça, porque eu sei que eu vou me esquecer se eu não falar agora, que é uma coisa que eu tinha comentado contigo, né, esses dias atrás, em relação ao universo compartilhado, que a gente sabe que os últimos filmes da DC, né, os últimos 4, foram flop, não tem outra palavra para dizer senão flop, né? Adão Negro, Shazam 2, Flash e Besouro Azul. Nossa, se a gente vê em pouco período de tempo, 4 filmes, né? Exatamente. Meu Deus, a gente está em setembro agora. Olha como
É muita coisa, meu Deus. Olha, eu conhecendo o histórico da DC, eu tenho medo que os executivos nem toquem para frente o projeto do James Gunn, aí, porque eles são acostumados, né? Faz uma propaganda danada, quando não dá dinheiro, eles vão lá e cancelam tudo. Mas agora que eu pensei que, putz, 4 filmes assim, em um curto período de tempo, e ainda tem o Aquaman vai sair. Que está me preocupando bastante. Não saiu um pôster até agora. Não saiu uma imagem exclusiva. Não saiu, tipo, ó, na data tal vai sair o primeiro teaser. Na data tal vai sair um pôster oficial. E já Estou, estamos se encaminhando para o final do ano. estou bastante curioso para saber o que vai acontecer com esse filme do Aquaman, viu? Porque assim, tudo bem, o Flash tinha também ali um hype e tal, mas né, foi um filme que passou por muita mudança, muita polêmica, muita coisa. Então, beleza. Bem complicado. Besouro Azul, tudo bem, é um personagem que não tem aquele apelo, tal, né? O Adão Negro, apesar do ator ser um mega conhecido e tal, né, a história. Agora, né, Shazam também. Agora, o Aquaman vem de um histórico de bilheteria de bilhões, né? Putz, a maior É isso bilheteria da que, DC, né? exatamente, Aquaman foi uma das maiores bilheterias, eu acho que perdeu para o Batman lá do Nolan, né? Se eu não me engano. Acredito que sim. Eu acho que sim, mas enfim, Mas o universo né? da DC é o maior. É isso, não, claro, do universo compartilhado Sim. é a única que alcançou bilhões, né? Sim. E aí agora, bilhões não, né? Foi 1 bilhão e alguma coisa. Mas eu falo bilhões, dá a impressão que foi mais, né? 2, 3 bilhões no plural é mais de um, né? Mas enfim, e agora o que vai acontecer? Né? Será Aquaman passou o Cavaleiro das Trevas. Passou o Cavaleiro das Trevas? Uhum. Olha só. Então, baita bilheteria. E aí Meu agora Deus. você tem uma sequência, caramba, sabe? Porque assim, ó, vamos lá, o Shazam não tinha, o primeiro filme também não tinha sido aquela coisa extraordinária de bilheteria. Adão Negro era o primeiro filme do personagem, beleza, né, não foi aquelas coisas. Mas Aquaman não. Aquaman é o segundo filme e o primeiro foi um mega sucesso. E agora, o que vai acontecer? Eu acho assim, talvez, pensando como executivo, dá a impressão que eu pensaria assim, né? Vamos ver Aquaman. Se Aquaman flopar, a gente revê essa parada aí, viu? Porque, né? Aquaman não pode flopar, esse tem que acontecer, né? Pois é, e a gente tá na experiência. Olha, eu acho bem difícil chegar num bilhão, mas bem difícil. Eu não sei se chega a metade, né? Eu tô cada vez baixando mais, porque eu achava que o Flash ia ter 500, eu achava que o Besouro Azul ia ter 300, então já vou um pouquinho mais baixo dessa vez. Mas o que eu me preocupa é essa questão, Alisson, de não ter nada oficial por enquanto, sabe? Tenho muito medo do filme ser adiado, mas eu acredito que se fosse para ser adiado, já teriam adiado o filme. E aí ele já passou por regravação, já passou por, meu Deus, muito problema, muito parecido com o Flash. Então eu acho que nesse momento, quanto antes o filme sair, melhor, né? Mas só voltando ao que eu tinha falado aqui, antes que eu me esqueça, que é da questão do seguinte: se a gente pegar o Coringa do Todd Phillips, né, lá de 2019, que é um filme da DC, fora do universo compartilhado. E se a gente pega o The Batman, né, o Batman que saiu ano passado do Matt Reeves, são 2 filmes com uma bilheteria gigantesca, né, 2 filmes da DC e 2 filmes que estão fora do universo da DC. E justamente esses 2 filmes, um que foi lançado em 2019 e um que do ano passado, 2022, fizeram uma bilheteria gigantesca e justamente esses 2 estão fora do universo, né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar. Por que os filmes que estão fora do universo compartilhado da DC tá dando tanto sucesso assim? Né, Alisson? Eu não sei se realmente é uma coisa que cansou os fãs ou se porque são filmes realmente diferentes. Só que se a gente pensa que são filmes diferentes, assim, toda uma questão de direção, de roteiro, por exemplo, um Coringa, que é um filme muito mais dramático do que um filme de ação. Normalmente, um filme que é muito mais dramático do que um filme de ação, ele já vai com uma bilheteria mais baixa. Né? Ele já não tem tanto apelo, não são tantas pessoas que vão ao cinema. E Coringa passou $1 bilhão em bilheteria, né? O The Batman também quase chegou em 800 milhões. Então, assim, são 2 sucessos da DC
fora do universo compartilhado. E aí que eu fico na cabeça, por quê? Né? Por que justamente esses dois? Porque realmente são filmes de qualidade, são filmes ótimos? Ou porque são filmes que estão fora do universo e que assim as pessoas não precisam assistir os outros para entender? Então, e na realidade, assim, vamos falar a verdade, né? A DC, ela não ajuda o universo compartilhado. Então, assim, a forma, né? Por exemplo, como quem é que tem vontade de ir assistir um filme que você sabe que não vai chegar em lugar nenhum? Eu acho que o legal, por exemplo, o legal da cena pós-crédito nos filmes da Marvel era já, e cada filme criava a expectativa para o próximo. Sim. Cada filme criava o hype. Você ia assistir um filme, você já saía com o hype pronto para o próximo, né? Quando a gente assistiu lá o Vingadores, o primeiro Vingadores, né? Que termina o filme com o Thanos lá. Nossa. Nossa, tá, tu já sai dali com o hype preparado já. Nossa, vai vir o Thanos. Nossa, vai vir o Thanos agora e tal. Então, assim, eles souberam fazer isso. Agora vai pegar os filmes da DC. Além de nunca, né? O pós-crédito tava lá, vamos ser sinceros, só para copiar a Marvel, né? Uhum. O pós-crédito tava lá, não tinha função nenhuma, porque nunca acontecia o que aparecia no pós-crédito, né? O pós-crédito não tinha sequência. Aí depois o universo vai, não vai, daí o ator vai, daí o ator fica, daí o ator sai, daí dá conta, daí a empresa vem, não vai mais continuar, vamos rebutar. Daí vem o Flash, né, aquela bagunça. Aí agora o George Clooney é o Batman. Nossa. Então, assim, as pessoas, sabe, Ai. é muito bagunçado. Assim, não tem coerência. Então, de repente, você pega e diz, não, eu vou assistir o The Batman, que é mais de boa, é só um filme, eu vou lá, Uhum. assisto aquele filme e tal. Não é que as pessoas não gostem do universo compartilhado, mas tem que ser um universo coeso, né? E ali não tá. E, sinceramente, as notícias que aparecem me preocupam. Porque daí a gente já debateu em outros episódios, não vamos ficar falando mais disso Uhum. aqui. Mas assim, quando foi anunciado, né, vai ter o Superman, né, o Superman Lives lá. Não, o Superman Lives é do Nicolas Cage. É o Superman Legacy. Vai ter o Superman Legacy, vai rebutar o universo e tal. Então, beleza. Daí veio o filme do Flash, ficou aquela coisa inacabada. Eu pensei assim, não, mas é que então vai ficar subentendido que ali é um universo, o universo onde está o Superman Legacy vai ser o Uhum. novo universo. Não, esse vai continuar existindo como universo paralelo, aquela coisa toda. Mas a princípio não, né? Assim, a gente vê que tá bagunçado, né? Daí vem a Gal Gadot e fala que vai continuar como Mulher Maravilha. Aí a gente tem, então assim, vai continuar bagunçado. Infelizmente, a sensação que eu tenho é que vai continuar bagunçado. James Gunn não vai arrumar a casa. Eu acho que é uma coisa complicada, né, Alisson? Porque até hoje, ó, a Mulher Maravilha apareceu em Flash de novo, né? E aí saiu esses comentários de que ela já estaria no próximo projeto da Mulher Maravilha e tal, mas a gente não tem confiança, a gente não tem nem perto da certeza, até o próprio Ben Affleck, né, que apareceu ali em Flash. Teve uma aparição bem importante, ele até teve bastante tempo de tela, e a gente não sabe se ele vai ficar. A gente não sabe se a Gal Gadot vai ficar. Se realmente o Henry Cavill não tem chance nenhuma de fazer uma mínima participação em algum filme, porque a gente sabe que o Aquaman está sendo regravado, tem regravações até hoje, porque já falaram que aparecia o Henry Cavill, já falaram que aparecia a Gal Gadot, né, que aparecia muita gente que a gente não tem certeza que vai continuar no universo, né? Então, assim, é tudo muito bagunçado. E aí eu acho que isso acaba perdendo a confiança do fã, sabe? Acaba perdendo aquela vontade de ver o filme, porque a gente não sabe o que vem depois. A gente não sabe se aquele pós-crédito realmente vai acontecer. Parece muito que a gente tá sendo enganado, sabe? Exatamente. Porque é uma sensação assim, sabe? Por exemplo, o Besouro Azul tem um pós-crédito. Realmente eles têm certeza de que o Besouro Azul vai ter outro filme, ou que vai aparecer em Superman? Então a gente fica muito e se, e se. Então a gente não tem aquela confiança que na Marvel acho que tinha um pouco mais.
porque o Sim. universo ele era mais organizado. Só que é isso que me faz pensar, Alisson, de como os dois filmes, tanto o Coringa como o Batman, claro que são, putz, quem que não conhece Coringa? Quem que não conhece o Batman? São filmes que já têm um apelo gigante, né? Por ser personagens e também atores muito bons no papel. Mas é o que eu penso, se a gente compara a bilheteria deles com a bilheteria dos filmes dentro do universo, é muito gritante a diferença, né? Então, às vezes, eu acho que não é só pela qualidade do filme. O universo mesmo, ele tá sendo cansativo. Então, as pessoas estão indo muito mais... Opa, é um filme dentro do universo da DC? Não, não é. Ah, então eu vou assistir, sabe? Eu não tenho que ficar Uhum. assistindo outros 10, 15 filmes, Mas né? Entendendo tudo. sabe que essa observação ela é bem interessante, porque assim, para a gente pensar no seguinte, é, não é nenhuma questão, porque a gente falou antes do gênero, dos roteiros e Uhum. tal, mas assim, o gênero de herói, claro, dá para ter histórias inovadoras, dá para ter personagens inovadores, dá. A gente pega lá, eu sempre cito isso porque assim, eu lembro que quando eu assisti eu achei fantástico que foi lá o Cavaleiro das Trevas, né, com o Heath Ledger, o plano do Coringa. Nossa, Nossa, é genial, genial, genial aquela construção do personagem e tal. Então assim, dá para fazer coisas assim, dá. Mas querendo ou não, ainda vai ser um filme de heróis. Então, assim, para a sim. gente fazer um filme de heróis, vai ter um vilão, vai ter o herói, vai ter, né, que combater o vilão. Então, assim, tem algumas coisas que fazem parte do gênero. Então, não tem como você sair disso, né? Não tem como você sair disso de que tem o herói e ele tem que salvar o mundo, ou ele tem que salvar alguma coisa, e vai ter um vilão que vai tentar É o dominar o mundo, principal, ou né? vai ter... Não tem, né? É assim, essa é a premissa de um filme de super-heróis. Então, assim, mas, apesar da premissa ser repetitiva, ela é divertida, né? Por exemplo, assim, eu acompanho super-heróis desde criança. Eu leio Uhum. quadrinhos desde criança. Assisto filmes, séries de heróis desde criança. E eu sei que a premissa vai ser sempre essa e eu não cansei. Então, faz 20 e poucos anos que eu acompanho esse gênero e eu não cansei da premissa. O que talvez seja cansativo é isso que você falou, é a pessoa pensar assim, bah, mas eu vou ter que assistir um monte de filme que não é bom, que nem não, né, não foi bem, que não tem crítica boa e tal, para poder acompanhar esse universo, né? E, né, isso é uma falha de construção, né? Por Se a exemplo, gente pega até, por exemplo, uma pessoa que vai começar a assistir Marvel agora, né? Que vai lá, sei lá, assistir por ordem cronológica ou uma ordem, né? Realmente ele tem duas ordens para você assistir, né? E não importa a ordem que você vai escolher, mas você pensa que tem, sei lá, 28 filmes, 27, 28 filmes, fora as séries. Para uma pessoa começar a assistir tudo isso, sabe? Às vezes desiste e pensa, nem vou assistir, né? Porque é muita coisa. Então, o universo, ao mesmo tempo que ele é muito bom, nesse sentido, ele é cansativo. Então, mas assim, a pessoa que vai assistir é porque realmente quer, né? eu Porque se mesmo, você pensa, nossa, eu mesmo não assisti todos os filmes da Marvel. uhum, Por isso, porque eu não gosto? Não, eu gosto, mas não, assim, sabe? Então, e ó, eu vou me usar aqui como exemplo do público em uhum, geral, né? sim, Quais filmes da Marvel que eu não perdi e assisti até mais de uma vez? Aqueles filmes que tem a galera ali, o Capitão é, América. Adoro o Capitão América. O primeiro e o segundo filme do Capitão América são muito bons. Já assisti mais de uma vez, inclusive. Né, o Homem de Ferro, Os Vingadores. Esses filmes aí eu assisti e reassisti algumas vezes. Mas outros filmes dentro do universo que talvez, o Homem-Formiga, por exemplo, né, outros filmes que eu não assisti, sabe? Não assisti, não porque não, você não gosta, não é que eu não gosto, mas, sabe, é muito filme, então a gente acaba sim. selecionando aqueles que, né? Outro problema é até em questão de tá saindo filme que já deveria ter saído há 5 anos atrás. Né? A gente tem o Flash aí que, putz, saiu no momento errado, né? É um filme que deveria ter sido lançado 5 anos atrás. Um da Marvel, Viúva Negra, sabe? É um filme que saiu depois da personagem ter morrido. Então, assim, tu já fica com aquilo. Quando eu fui assistir, eu fiquei, sabe? Eu vou assistir o filme se ela já morreu,
né? Não vai ter novidade, não vai ter nada. Eu já sei como que é o final. Né? Sim. Então, assim, é uma questão de momento também. Outra coisa, eu acho que vai muito dos fãs, de quem assiste, né, Alisson? Porque, por exemplo, assim, o que tinha muita crítica, por exemplo, da Marvel? Vou citar a Marvel porque tem muito mais filme do universo do que a DC. A questão dos filmes estarem muito iguais, né? Então, claro, muito genérico, vamos falar a verdade. Tem filmes muito genéricos. Capitã Marvel conseguiu uma bilheteria gigantesca, 1 bilhão, mas é um filme super genérico. Os três do Homem-Formiga, putz, sabe? Tu não chega nem a diferenciar o que aconteceu em cada um. Porque são filmes muito iguais, a gente já pensou, vai acontecer isso, isso e aquilo, e acontece isso, isso e aquilo, né? E aí, o que pediam? O que muitos pediam? Para a Marvel fazer um filme um pouco diferente. E aí a Marvel lançou o quê? Eternos, né? Eternos. Uhum. E aí, o que o público fez? Massacrou o filme. Por quê? Porque é um filme diferente da Marvel. Ele é um filme muito comprido, tem umas 2 horas e meia por aí. Só que é um filme de apreciação, é um filme com novos personagens, todos são novos personagens, mas é aquilo que a gente queria, um filme diferente, sabe? Mas quando saiu, foi massacrado. Foi mal em bilheteria e os fãs, a maioria, não gosta. Então, assim, é difícil também você tentar fazer um filme que é diferente. Quando o público pede, você vai lá, faz o filme. Não é um filme perfeito, claro que não é, mas é um ótimo filme. Diferente, não é um filme genérico, muito diferente daquilo que a Marvel tinha apresentado até então, né? Um universo muito legal. Só que eu já assisti e já fiquei, putz, será que vai ser trabalhado melhor esse filme lá pra frente? Esses personagens vão estar nos próximos filmes? Porque Uhum. assim, a galera não curtiu muito. Mas é um filme que Eu foge da acho bolha da que Marvel. Então, é, é uma coisa bem da gente parar e pensar, né? eu acho que outra coisa também que funcionou ali é aquilo que eu falei antes da expectativa, né? Então, assim, talvez o universo compartilhado ele funcionou, tinha aquela coisa da repetição ali, né, do mais do mesmo, mas eles Uhum, conseguiam manter a expectativa. Então, cada filme que saía mantinha a expectativa do que ia acontecer depois, e a galera foi acompanhando. Eu acho que essa foi a questão. E isso agora meio que se perdeu, porque vamos combinar, né? Tudo foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando para chegar no Thanos. Tá, então quando chegou ali, quando acabou a saga do Thanos, meio que acabou aquela expectativa do público né? Porque assim, cada filme que sim, surgia tinha a sua trama, a sua trama dele, mas tinha um link com algo maior que iria acontecer. Tinha um link com algo sim, maior e isso foi gerando expectativa. Então as pessoas iam assistindo os filmes para juntar as peças e até para fazer projeções, né? Aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso move também o fã, né? Assim, eu lembro que a série do Flash, por exemplo, as primeiras temporadas eu achei muito boas, porque exatamente a gente ficava teorizando, sabe? Assistia um episódio e ficava teorizando, assim, meu Deus, mas o Flash Reverso, será que... Não, mas eu acho que... Ah, será que o Flash é o fulano? Não, mas o Flash Reverso eu acho que é aquele lá. Não, mas não sei o quê. E agora, será que ele voltou no tempo? Será que ele é do passado? Será que não sei o quê? A gente fica teorizando. E o teorizar faz com que você queira não ver a hora de sair outro episódio para ver se você tem aquilo, né? E a sim. Marvel construiu isso muito bem até chegar ali no Ultimato. Depois do Ultimato, acabou esse elemento surpresa. Não tem um novo mega vilão, pelo menos a princípio, né? Nesses outros filmes que vieram depois, que está sendo construído, né? Tem, mas assim, parece que não está tão amarrado como É que era, né? assim, as coisas não estão se encaixando, sabe? Exatamente. A gente sabe que é difícil a Marvel conseguir chegar no ápice igual chegou ali na fase 3, né? Da fase 1, fase 2, que terminou na fase 3 com o Vingadores Ultimato. Então, assim, me parece, nós já estamos na fase 5. Me parece que a fase 4 e a fase 5, elas não se interligam. Tá tudo muito separado. Eu vou dar um exemplo aqui. Fase 4 da Marvel, tá? Começou lá com WandaVision. Teve Falcão e Soldado Invernal,
Loki, Viúva Negra, What If, Shang-Chi, Eternos, Gavião Arqueiro, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Miss Marvel, Thor, Amor e Trovão, Eu Sou o Groot, que é uma série de curtas, né? She-Hulk e Pantera Negra. E nenhum se interliga. Então, assim, tá tudo muito separado, sabe? Uhum. Nossa, e assim, se você compara com a fase 1, com a fase 2, com a fase 3, putz, esse momento já teria um Vingadores. Já teria que ter um filme para unir esses heróis, e não tem. E aí, até o público, ele não tá muito esperançoso. Não tá- Se tu para pensar que estão falando no Kang, que vai ser o próximo grande vilão, ninguém tá falando, Exatamente. Não tem sabe? teorias, né? Não tem. Então, ó, por exemplo, a fase 5 agora. Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, já começou mal, né? Guardiões da Galáxia 3, Invasão Secreta, que lançou agora. Por enquanto, da fase 5 é essa, né? Aí vai lançar agora Loki temporada 2, vai ter o filme The Marvels, né? Que é o último filme da Marvel do ano. Aí vai vir a série Echo, a série Ironheart, a Agatha, o Arif. Olha quanta série, né? Mas nada se liga. Então parece que é o contrário das primeiras fases. Aqui está faltando essa interação entre um filme com o outro, E são, ao meu ver, isso está tirando muito público de ir ao cinema, sabe? e são títulos que também não têm aquele apelo, né? Olha, esses Uhum. últimos nomes que você falou aí, são nomes conhecidos do grande público? Não, Não é um Capitão América, não é um Homem de Ferro, né? não. Olha, eu sinto dizer que o próximo grande filme, assim, que eu acho que vai dar bilheteria é Deadpool 3, sabe? Porque é um filme diferente, é um filme que quebra a quarta parede, é um filme que se zoa e que, pelas imagens que saíram e tudo, arrematou muito o público, sabe? O público não esperava, né? Saiu E que tem imagens Wolverine, né? do Wolverine e tudo. Então, assim, é um filme que eu acho que vai ser adiado, se já não foi, né? Mas estaria ali para meados, ali no meio de 2024. Espero que não seja tão adiado, porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, de um filme assim, que vá muita gente ao cinema. Acho que para elevar um pouco o gênero, sabe, Alisson? O gênero ele tá cansado ultimamente, né? Uhum. Cansado. Seja de uma questão de bilheteria, seja uma questão de realmente qualidade e uma questão de quantidade. Né? Então, eu acho que a gente não pode, não tem como dizer, o problema com o gênero é isso aqui, porque são vários, né? Eu, pelo menos, não consigo dizer, o problema do gênero de heróis no momento está sendo esse. Porque se a gente fala de uma coisa, já puxa outra, já puxa outra e já puxa outra, né? Então, assim, é uma coisa bem complexa da gente debater, né? O que me preocupa muito é a questão da bilheteria, né? Que sempre foi uma coisa muito motivadora de você ir no cinema. Nossa, tá saindo Flash, sabe? Sai, vamos lá e junta todo mundo e vamos pro cinema. Então, acho que falta isso, sabe? Falta isso Uhum. de ambos os lados. Essa Então, empolgação, né? assim, essa empolgação. E esse é o meu medo, dessa empolgação não voltar, né? De pensar assim, ano que vem, os filmes que vão ser lançados. O único que eu tô empolgada realmente é o Deadpool, sabe? Uhum. E o público em geral é o que mais comenta. Então, assim, uma coisa que me preocupa é essa questão da empolgação. Se realmente esse fracasso nas bilheterias é momentâneo ou se vai durar, né? Porque é uma coisa para a gente se preocupar, porque se for momentâneo, tudo bem. Mas e se durar? E se sair o novo universo da DC e acontecer a mesma coisa, né? Então é uma coisa bem complicada para a gente debater. Eu sempre falo, né? Tá todo mundo aguardando aí o Superman Legacy, mas é fato não, mas assim a gente não sabe, né? Mas se esse filme, por exemplo, sair, tudo bem que tem ainda chão para rolar até lá, mas não tem lançamentos, né? A DC agora é Aquaman E e só. depois é Superman Legacy, é aguardar 2025, lá onde vai vir o Superman Legacy. Então, se o Superman Legacy flopar, Meu Deus. de repente, porque assim, eles estão colocando as cartas nesse novo início desse novo universo, né? Uhum. Então, apesar de que tem, vamos ver, né? Vamos ver o Aquaman aí, o que vai acontecer. O Aquaman eu tô bem curioso, viu? Porque Nossa, pode falar.
Não, eu estava comentando, né? Porque o Aquaman, ele é um filme que vem de um grande sucesso de bilheteria, né? Uma franquia. Sim. Então, e agora, né? É, Já pensou um Aquaman agora dar uma de Flash, sair de uma bilheteria de bilhão? nossa, vai ser dolorido, hein? Vai ser. Ah, Eu só tinha esquecido de comentar do Homem-Aranha sem volta para casa, né? Que a gente falou ali que depois dos Vingadores não teve um sucesso tão grande quanto. Claro, não foi um sucesso tão grande quanto, mas eu acho que marcou a minha vida esse filme. Realmente. Eu lembro do dia que eu fui assistir. Eu fui assistir no dia 15 de dezembro de 2021. Gente, o cinema virou um estádio de futebol, sabe? Grita, chora, e bate palma. Então, assim, claro, o filme não chega a ser um Vingadores Ultimato, mas ele fez uma coisa diferente, né? Ele foi lá, ele trouxe nostalgia. Ele trouxe todos os outros personagens lá dos filmes do Tobey Maguire, do Andrew Garfield. Cara, uniu gerações. Foi um filme que uniu gerações. Então, assim, o gênero ele não tá saturado, ele consegue fazer coisas novas. Olha o sucesso estrondoso que foi Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? Você que é muito mais dos quadrinhos do que sabe muito mais dos quadrinhos do que eu, Alisson, tem muita coisa para se adaptar, sim, né? com Parece que certeza. às vezes a gente olha e pensa, nossa, tá saturado, não tem mais o que fazer. Tem muita coisa para Sim. se fazer, muita coisa para se Só que adaptar. tem que fazer bem feito, né? É Exatamente. aquela história, ó, por exemplo, a DC mesmo. Nos quadrinhos, os grandes eventos da DC Comics foi, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras, né? Que foi Uhum, até adaptado, eu achei bem ruinzinho, para falar a verdade, aí pelas uhum, séries, né? Não gostei muito da adaptação que foi feita nas séries da Crise nas Infinitas Terras, mas é um grande evento dos quadrinhos que daria para adaptar. Mas tem que uhum. ser muito bem preparado, teria que fazer É, algo como a Marvel fez ali, né, nos seus 3 anos. O legal do quadrinho, né, é que se eles constroem bons roteiros e seguem a lógica dos quadrinhos, eles podem ir renovando os universos sem rebutar, sabe? Porque o que que sim, acontece nos quadrinhos, né? Ah, tá bagunçado, tá bagunçado. Ah, Crise nas Infinitas Terras. Então, reinicia o universo, faz um grande evento, acontece um negócio lá multidimensional e tal, e começa de novo. Ah, tá bagunçado, daí teve outra crise. Ah, daí teve, né, ali que os 952, né? Então, assim, o legal dos quadrinhos é isso, né? Eles não encerram, os quadrinhos não encerram o ciclo. Né? Ah, agora acabou, beleza, acabou, vamos começar de novo. Superman vai vir de Krypton de novo, vamos começar do zero de novo. Não, não acaba. Ele acontece um grande evento, alguma coisa que reinicia o universo, mas ele mesmo reiniciando, ele é uma continuação, sim. né? Então, assim, a DC ela podia trabalhar nessas linhas, né? E fazer um negócio bem legal. Só que, né, por exemplo, o próprio Flashpoint, né, o Flashpoint nos quadrinhos, ele conseguiu ter mais apelo do que no cinema ali, né, com o filme do Flash. Ele foi mais interessante do que, Sim. né, olha só como foi, olha coisas que eles poderiam ter feito, né? Detalhezinhos ali, ó, por exemplo, nos quadrinhos, quando o Flash volta no tempo, tem toda aquela história de que o Batman não é o Bruce Wayne, de que lá como ele mudou o passado, quem morreu foi o Bruce Wayne, quem virou o Batman foi o Uhum, Thomas Wayne. Cara, eles podiam ter trazido isso, sabe? sim. Eles podiam ter É, trazido isso, porque ó, qual que é o lance do Batman? Tudo bem, o que eles quiseram? Eles quiseram seguir a linha do Homem-Aranha e trazer o Michael Keaton como Batman de uma outra geração. uhum. Mas eu acho que talvez a galera ia gostar mais ainda se eles trouxessem esse lance mais do Thomas Wayne ali, não sei, ia ser legal. Eu já fiquei Mas imaginando, né? Agora me fugiu o nome do ator que fez o Thomas Wayne lá em Batman vs Superman. deixa eu ver aqui. É o mesmo ator de Sobrenatural, né? Que fazia o pai do Sam, do Dean. Agora me fugiu o nome dele. O Mas Jeffrey ele. Dean Morgan, Isso. amo ele, meu Cara, Deus. ele seria um Thomas Wayne perfeito de Batman, É né? verdade. Cara, Nossa, é ele verdade. ficaria muito bom de Batman, de Thomas Wayne. Mas, Nossa, enfim, olha as ideias.
Acho não que você tem que rolou, né? começar a pedir para os fãs ideias, né, Alisson? Quem sabe dê mais certo. Mas só para a Então, gente fechar, com tudo que a gente falou, para chegar num veredito, eu acho que o gênero de heróis ele não está saturado. É um gênero que ele está cansado. Ele precisa de novidades e de. Não é quantidade que eu acho que a gente precisa e que o gênero precisa, é qualidade. Então, acho que hoje, né, tanto a Marvel como a DC precisam prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade, né? E quem sabe assim a gente consiga filmes melhores, com bilheterias melhores, e a gente espera também que esse momento, né, pode-se dizer que é uma crise que a gente tem do gênero, principalmente no cinema, que passe, né? E que no ano que vem, e que, por exemplo, no novo universo DC seja diferente, e que realmente seja só uma crise momentânea, para que assim, né, o gênero continue sempre lá em cima, mas como você falou, né, Alisson, precisa de ideias boas, precisa de uhum, inovação, precisa de criatividade e principalmente qualidade, né? exatamente. É isso aí. Eu acho também que, como eu falei, né, a fórmula, ela existe há muitos anos, desde antes do cinema, a Uhum, fórmula do gênero de heróis, de super-heróis, enfim. E assim, não tem como fugir muito da fórmula, mas tem uhum, novas histórias, tem roteiros, tem novidades, tem coisas que não foram abordadas. Mas precisa construir essa questão do universo compartilhado. Eu acho que funciona muito bem, todo mundo gosta, mas ele uhum. precisa ser muito bem construído, né? Muito bem Precisa ser muito construído. bem construído. E agora, nesse momento, nós não temos isso nem na Marvel e nem na DC. Lá no passado nós Exatamente. tínhamos, lá no passado a Marvel fez isso e funcionou, Aham, mas como você falou, né? Se a gente pegar a fase 4 e 5 da Marvel, ela está bem perdida também, bem ela não se perdido. conecta, e a DC nem se fala, né? A DC nem sabe quem que são quem, né? Nem sabe quem que é o Superman, quem que é a Mulher É, Maravilha, se vai ser, se não vai ser, se continua sendo, né? Então é complicado mesmo, né? Então, é assim, complicado. eu vou assistir o filme de um universo, porque assim, a galera acostumou com a ideia do universo compartilhado lá com os filmes da Marvel. E aí, de repente, ela não sabe, né? Eu vou lá, por exemplo, quem foi assistir Adão Negro e viu a cena pós-créditos? Sim, Agora vai ter. Não vai, não né? vai. Não vai acontecer, né? Assistiu o Flash e o George Clooney é o novo Batman. É. Não vai também. Tem que estar sempre muito bem atualizado para entender, né? Esse é Exatamente. outro problema. Então, porque se você não está atento nas notícias ali, não segue, por exemplo, canais, ou, Então, e né, aí tem então uma outra tu coisa se só para perde, só né? para a gente encerrar, né? Tem uma outra coisa. Se você pega uma pessoa, por exemplo, a pessoa que não acompanha esse gênero e tal, então, eu vou começar a assistir os filmes da DC. Ela não vai entender nada, Uh-uh. entendeu? Porque assim, é que nem você falou, se é uma pessoa que acompanha notícia e tal, ela sabe dessas coisas. Agora, se é uma pessoa que, uma pessoa qualquer, aí fala, vou começar a assistir esse filme de super-herói para ver se eu gosto. Vou Não, acompanhar esse da difícil DC. gostar se não entender, né? Ela não vai entender nada, porque Uhum. principalmente pensando nas cenas pós-créditos, né? Ela vai assistir o filme, legal isso aqui, vai acontecer alguma coisa no próximo filme. Aí tu vai ver o próximo filme, não tem nada a ver, Não vai, não né? vai. Tu vai assistir o Batman vs Superman, termina lá com o Luthor, né, recrutando o Exterminador e tal, daí tu vai assistir o próximo filme, nem existe mais, aquela cena pós-crédito não serviu para nada, Sim, né? Então, e é assim. Mas a gente espera que mude, né, Alisson? Porque é um momento de crise que o gênero está passando, né? Mas como a gente falou, tem muita coisa para se fazer. E acho que o principal é prezar pela qualidade ao invés da quantidade, vamos né? lá. Então vamos Eu acho que só, é eu o também acho isso. ponto-chave. Mas vamos lá, para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje, só vamos lá. Filme do Aquaman, que é o próximo que vem aí da DC. Uhum. Vamos dar um chute aqui, ver se no futuro a gente. Você chuta quanto, assim, mais ou menos, de bilheteria? Quanto de bilheteria? É. Olha, pensando que o primeiro filme foi muito bem, esse não vai ir muito bem. Mas acho que vai na onda do primeiro, uns 480. Não, tá pessimista, hein? 480. Tô Eu ia muito chutar, pessimista. Tudo eu que eu ia chutei chutar, ultimamente errei. eu ia chutar na casa dos 700. Nossa, Será que vai? olha. Ai, Alisson, só se for um. Se a crítica for muito bem.
as primeiras impressões forem muito boas e realmente no boca a boca, sabe? Que o primeiro filme ele foi muito no boca a boca. Do Sim. tipo, E ó, foi que muito bom, filmaço, né? vai lá assistir. Não, mas Foi sabe o muito que é bom. legal? O legal é que o primeiro filme, ele veio depois do fracasso da Liga da Justiça, né? Sim, Ele foi logo depois. Então eu acho que nem eles esperavam que ia fazer não, sucesso. nem Porque a Liga da eles. Justiça foi muito ruim em bilheteria. E aí sai Liga da Justiça logo depois, foi bem pertinho, não vou falar que agora que eu Uhum. vou errar, mas foi muito próximo ali, questão de poucos meses. Foi em dezembro de 2018. Foi muito próximo da Liga da Uhum. Justiça. E aí fez 1 bilhão, né? Fez 1 bilhão e 100. Por É isso que muita eu digo coisa. que às vezes, quando o filme é muito bom, ele consegue, sabe? Consegue fazer o diferencial. Mas vamos lá, vamos ver, Consegue. né? Então vamos ver quem que acerta ou se os dois vão errar, né? Eu fui um pouquinho mais otimista dessa Às vez. vezes vai ficar no meio entre os dois palpites aí. Vamos ver. Mas é isso aí, gente. É Então, isso. acho que é hoje, acho que é hoje não, acho que é isso por hoje, né? E continuem seguindo aí, deixem seus comentários, né? Façam perguntas, Sigam a sigam lá gente lá no Instagram, no Instagram. cine.cast. E lá É isso. também tem o link para o Spotify, tá, gente? Nós estamos no YouTube, mas também no Spotify. É isso aí. E até o próximo programa, então. Até o próximo, gente. Obrigada. Até mais.